Tudo certinho. Pronto. Boa tarde, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Para quem não me conhece, né, Thaís já me apresentou. Eu sou o Rodrigo Amorim, sou engenheiro de aplicação aqui da Johnson Controls Hitachi, na região Norte e Nordeste. E estou com essa missão hoje de apresentar para vocês a nova unidade interna Clinic que a gente está lançando para o mercado, né? Essa nova unidade interna Clinic, ela vem com um conceito de ser um equipamento customizável, né, voltado para empreendimentos comerciais, onde a gente está buscando a qualidade do ar interior, com baixa complexibilidade, flexibilidade e eficiência energética, uma boa eficiência energética, né? Inicialmente, eu vou fazer uma introdução um pouco de como essa máquina vai se inserir dentro da nossa linha de produtos, para depois a gente iniciar a apresentação em si do equipamento, certo? Iniciando como está a nossa linha de produto hoje, da parte de menor capacidade para a máquina de maior capacidade, a gente inicia a linha com o que a gente chama de comercial leve, né? Que é a parte de mini split, que hoje a gente está com a linha primary e a linha Utopia Aqua, que são disponíveis na faixa de capacidade de 2 a 5 TRs aproximadamente. E aí, aumentando o tamanho das máquinas, a gente vem para comercial de expansão direta, onde a gente tem a linha Package e a linha que nós chamamos de Set Free, né, que é o nosso equipamento com tecnologia VRF. E continuando no nosso portfólio, a gente vai ter a linha de comercial expansão indireta, ou também conhecida como água gelada. Pessoal, muita gente chama de água gelada, né? Que a gente vai ter a parte de fancois, fancoletes, os trocadores de calor, o chiller, os fancoletes, a gente sai em uma faixa de capacidade ali de 1 até 50 TRs, essa linha. A parte de chiller, scroll e parafuso, que a gente tem equipamentos na faixa de 10 até 500 TRs aproximadamente. E as maiores máquinas, né, as máquinas que são importadas, que seriam o chiller de absorção ou o chiller centrífugo, que vai estar na faixa de 100 TRs até 2.500, 3.000 TRs, depende muito da linha de produto. Esse aqui é um portfóliozinho bem resumido, e a ideia da gente hoje vai ser justamente apresentar a parte do comercial de expansão direta, né, que é onde essa unidade interna Clinic vai estar participando dessa linha de produto. Então, entrando um pouco na linha de package modular, que a gente chama, a gente tem o primary modular dotado, que seria a linha de menor capacidade, né, de 60.000 BTUs até 180.000 BTUs, ou 5 a 15 TR, né, dependendo da unidade, onde a gente tem as condensadoras de linha leve e linha super, a evaporadora que a gente chama de standard, que já é a evaporadora que a gente tinha disponível no mercado, e a nova evaporadora Clinic que a gente está apresentando a seguir. Aumentando um pouco a capacidade, a gente vai ter o Delta Splitão, que é a continuação, né, do Primary. A gente são máquinas de 20 a 55 TRs, onde a gente vai ter ambas as linhas com compressor fixo, né, tecnologia fixa. E no Delta Splitão a gente vai ter as condensadoras linha leve, linha high e linha super. A parte de evaporadoras também é semelhante. A gente tem ainda o Splitão Inverter, que já passa a ser um equipamento com tecnologia de rotação variável no compressor, né? Que vai estar de 15 a 50 TRs, que hoje ele está com a evaporadora, a unidade interna standard apenas. O Sigma Splitão, que a gente chama de Sigma Splitão, que nada mais é do que utilizar a evaporadora do splitão, do package, com a tecnologia VRF. Então, nesse caso, a gente chama de Sigma Splitão, porque a gente utiliza as condensadoras do nosso VRF Sigma. E aí, o Sigma Splitão hoje ele está disponível de 7,5 a 50 TRs, também com ambas as linhas de unidades internas, a Standard e a Clinic. O rooftop modular, que também está dentro desse contexto da linha Package, né? Apesar de que não vai ser o foco da gente hoje, é uma linha um pouco separada, que também transita entre as linhas Delta, Inverter e Sigma, pois ele tem as 3 opções de condensadores, e ele está na faixa de 20 a 40 TRs, foi o último lançamento da gente, que foi mês passado, a gente fez o roadshow do mês passado, e a linha de self, o famoso self-contained, que hoje remoto
também linha leve e linha super, que hoje está de 10 a 20 TRs. Então, essa era a introdução que eu queria apresentar. Então, hoje a gente vai estar focando no Roadshow na evaporadora Clinic, e a gente vai começar agora com nossa agenda, né? O que é que a gente pretende apresentar hoje? Uma visão geral do produto, tá certo? Depois um pouco sobre os módulos e as posições de montagem, os arranjos de montagem do produto. Os opcionais, entrar em alguns detalhes de combinações, quais são as combinações possíveis, e finalizar com a parte de controles e conectividade. Então, iniciando com as configurações gerais, a gente vê aqui já uma foto do equipamento, né, do Clinic, como é a evaporadora do Clinic. Basicamente, é um equipamento onde a gente vai ter 9 tamanhos de gabinetes disponíveis. Esses gabinetes eles vão dos 5 aos 50 TRs. Existem 2 linhas de gabinetes disponíveis, a linha Standard e a linha Plus. E pensando em ventilador, a gente tem 3 opções de ventiladores disponíveis para esse produto: o de baixa pressão, o de média pressão e o de alta pressão. Além disso, temos diversas opções. Essa linha vai ter diversos opcionais, como filtros, resistência, tanque de umidificação e outros. E o que torna o produto um produto configurável, né? Você consegue, de acordo com esses opcionais, esses módulos, você consegue acrescentar mais módulos, está configurando de acordo com a necessidade do seu projeto. Começando um pouco com a parte de estrutura, né? A estrutura do equipamento, semelhante como o nosso equipamento, a evaporadora Standard, ela é uma estrutura de alumínio, como dá para ver na foto, de alumínio com os cantos em material, em plástico de engenharia. E aí eu já vou começar aqui a mostrar melhor a estrutura, né? Um detalhe que para a unidade interna Clinic, na nossa linha Plus, ele vem com um diferencial de capa de PVC, né, para proteção do perfil de alumínio. Essa capa de proteção, na realidade, além de deixar a máquina mais bonita e proteger o perfil de alumínio, a grande função dela é diminuir a perda de energia, a ponte térmica entre a temperatura interna do gabinete, que está frio, e a temperatura externa do ambiente, né? O alumínio é um bom condutor de calor, né? Então essa capa, esse perfil de PVC está ali cobrindo o alumínio, evitando esse tipo de perda de eficiência, vamos dizer assim, né? E também que em alguns casos o perfil condensa, né? Então, às vezes o perfil de alumínio está tão frio que ele começa a condensar. Então, para a linha Plus, isso é um diferencial do Clinic, né, do Plus. Pensando um pouco em painéis, como eu disse, todos os painéis do Plus eles são rechapeados com pintura eletrostática, tanto interna quanto externamente, e com isolamento em poliuretano expandido. Conforme a linha, você pode ter ele com 15 milímetros de isolamento no painel ou 25 milímetros de espessura nesse painel. Para a remoção dos painéis, a gente utiliza o fecho rápido, né, o mesmo padrão que a gente já usa nas demais máquinas da gente, no espitão fixo também, na unidade padrão, na Standard, é semelhante, o fecho rápido. E bandeja de condensado em chapa de aço galvanizada, né, com pintura a pó em epóxi, conforme norma NBR 16401. Continuando no gabinete, né, pensando agora em ventilador, esse equipamento ele está disponível com ventilador limit load, motor de alto rendimento classe R3, já vem padrão a parte de filtragem, ele já vem padrão com filtro G4 de 1 polegada, podendo ter outros opcionais como filtro G1, M5, F8 e outros filtros, tanto no módulo trocador, colocados direto no módulo trocador, como em outros módulos, que mais para frente eu vou estar mostrando. Então, eu montei aqui uma tabelinha, né, para a gente meio que entender os pontos principais da linha Standard e da linha Clinic, né, como cada um se comporta. Então, em faixa de capacidade, o Standard a gente tem de 5 a 55 TRs, o Clinic está bem próximo ali de 5 até 50 TRs. O ventilador, a gente vai ter ventilador Sirocco na linha Standard, e no Clinic a gente está com ventilador Limit Load. Pensando em pressão estática disponível, né? A linha Standard, a gente vai até um limite de 45 milímetros de coluna d'água disponível na descarga do equipamento, enquanto que o Clinic, essa pressão é maior, o equipamento ele é mais robusto, ele tem uma estrutura mais robusta para atender essas pressões estáticas maiores, e ele vai até 124 milímetros de pressão estática disponível na descarga do ventilador.
Entrando um pouco em estrutura, né, como eu comentei, ambos os equipamentos têm estruturas semelhantes, são perfis de alumínio com as cantoneiras em plástico de engenharia, termoplástico, que tanto para a linha standard como para a linha clinic são semelhantes. No caso do linha clinic Plus, ele vai ter o perfil de PVC, como apresentado, né? Para isolamento, muda um pouquinho, a linha standard a gente está com o painel de chapa de aço galvanizado, com isolamento em polietileno expandido de 8 milímetros, enquanto que no caso do Clinic, esse isolamento ele é maior, né? Ele está com 15 milímetros de isolamento na linha Standard e da linha Plus de 25 milímetros. Lembrando que a gente está falando de painel rechapeado, né? Com pintura interna para proteger esse isolamento, visando a qualidade do ar interior, né? Em ambas as máquinas a gente tem painel removível, com fecho rápido, em todas as 3 opções de máquina. A bandeja de condensação também é semelhante, a gente está com chapa de aço galvanizada pintada a pó, em todos os 3, tanto no Standard quanto no Clinic. A parte de filtragem é semelhante, ambas as máquinas vêm com filtro G4, o que muda um pouquinho é a parte de kits opcionais. No filtro, na linha Standard, a gente vai ter disponível o filtro G1 ou o M5 para colocar nesse equipamento, enquanto que no Clinic a gente consegue acrescentar G1, M5 e F8, isso no módulo trocador, tá certo? Outro diferencial do Clinic, aí partindo para a linha Plus, seria a lona flexível para descarga do ventilador, ou seja, o ventilador ele não encosta no painel do equipamento, né? A descarga do ventilador não está ligada direto ao painel do equipamento, assim evitando de transmitir vibração para os dutos, né, para o equipamento, e diminuindo o ruído também, né, da instalação. E o amortecedor de vibração do tipo mola para o Clinic na linha Plus. Esses são 2 diferenciais que o Plus tem, além daquela questão do isolamento, né, do isolamento e do painel. Então, entrando um pouquinho na parte de aplicação, né, como o próprio nome já sugere, a aplicação principal que a gente enxerga seria a parte de hospitais, né, a parte de clínicas e hospitais, onde a gente tem necessidade de tratamento de ar com filtragens especiais, né? O equipamento está apto para isso. Mas ele também pode ser utilizado em shopping centers, ou malls, o centro de convenções, onde é ambiente de grande circulação de pessoas, né? Onde geralmente também existe um cuidado maior com a qualidade do ar ambiente e com a especificação de filtragem. Você geralmente trabalha com filtros finos. Partindo um pouco para uma situação mais complexa, uma sala limpa, né, onde a gente já estaria trabalhando com filtro absoluto, o filtro EPA, ele também poderia ser uma opção. E finalizando com aeroportos, né, também outro tipo de ambiente que tem uma especificação de filtragem especial, mas de maior necessidade, também algumas aplicações mais complexas. Entrando um pouquinho agora na parte de modos e arranjo de montagem, tá certo? Eu vou começar com o módulo caixa de mistura, que não deixa de ser uma excelente opção quando você tem que fazer tratamento de renovação de ar. A caixa de mistura já permite fazer aquela mistura entre o ar de retorno e o ar de renovação. Essa caixa de mistura, em termos de painéis e estrutura, é semelhante ao que já foi para o equipamento, né? E ela já vem com dampers de regulagem manual, tanto para o retorno quanto para o ar externo. Um diferencial para esse equipamento é que o damper de retorno, que é o damper maior, geralmente é o maior, ele pode ser configurável em campo, tanto para a tampa frontal quanto para a tampa superior, pois as tampas são intercambiáveis. E o damper de entrada de ar externo, né, que geralmente é o menor, ele pode ser configurado também trocando de lado esquerdo ou lado direito, invertendo a tampa, né, do equipamento. Em termos de código, eu coloquei aqui, chamei a atenção aqui a parte de código, né, justamente porque, como eu apresentei lá em cima, esse equipamento ele transita em várias linhas, né? Uma hora ele está no SIG, Splitão, outra hora ele está no Delta, outra hora ele está no Clinic, e aí muda um pouquinho o código de acordo com a linha de equipamento. Então, para a caixa, esse padrão meio que se mantém para todos os modos, tá certo? Então, a gente vai ter um conjunto de 4 letras que vai identificar qual é o modo e qual é a família, que no caso da caixa de mistura, né, a gente teria o CXMF ou o RMMF,
justamente de acordo se for o primary modular, ele vai ser RMMF, e se for o splitão delta ou sigma, ele vai ser o CXMF. Isso aqui é um detalhe bem técnico, não precisa ninguém estar decorando, né? É basicamente só para chamar a atenção. A gente vai ter a parte de capacidade, que também tem um detalhe interessante, que para as máquinas de menor capacidade, na linha primary, ele vem com uma capacidade em BTU, então ele vai ter 0,60, 0,90, 120, 180, capacidade que seria a capacidade em BTU, em 1000 BTU, e para a linha de 20 TR para cima, ele passa a ser em TR. No código a gente vai ter a versão SOP, que seria a versão do gabinete, né, que vai ser a versão standard ou versão plus, o N que não se aplica seria a tensão, e o P de padrão. Esse padrão de código geralmente se repete para as demais máquinas. Então, entrando no modo trocador, lembrando que o diferencial desse é uma máquina mais robusta, rechapeada, painel maior, estrutura mais rígida, onde a gente consegue acrescentar alguns opcionais, né, como os filtros que eu já comentei, a bandeja de aço inox também um outro opcional. A parte de código se repete, tá certo? A gente também tem uma diferenciação de códigos para o primary e para as demais linhas. A gente também vai ter a parte de numeração, né? Se repete, a mesma numeração. Um detalhe aqui também no caso do trocador é que a gente já vai ter a codificação, se ele vai ser um equipamento para operar com a tecnologia de compressor fixo, né? Ou se vai ser um equipamento que vai operar com a tecnologia inverter, do sigma splitão. Já está descrito no próprio código do produto, e o código final, que seria o código de opcional, né? Máquina padrão, uma máquina com algum opcional especial. Entrando no módulo ventilador, também equipamento rechapeado, né? Lembrando que no caso do ventilador, a gente vai ter a descarga flexível para a linha plus, vai ter também o amortecedor de mola, né, que também não estão nas outras linhas, no caso do plus, a parte de código semelhante, e aqui no ventilador a gente vai ter o código que a gente vai ter que estar especificando justamente a pressão estática, né? Como eu comentei, a gente tem 3 níveis de pressão, o de baixa pressão, média pressão e alta pressão. E aí, de acordo com a necessidade de pressão, vai estar sendo selecionado o ventilador que mais se adeque à necessidade. Continuando na questão de montagem, né, um outro diferencial desse equipamento do Clinic em relação à nossa unidade interna standard é a possibilidade de montagem em campo na posição horizontal, sem a necessidade de de aquisição de um kit de montagem horizontal, né? Para essa linha Clinic, o perfil traseiro do módulo trocador, ele é bipartido, tá certo? Então, isso possibilita, né, que você desça o módulo trocador para a posição horizontal em campo, sem a necessidade de comprar um kit como é na máquina padrão. E continuando um pouco em relação a posições de montagem, a gente vai ter as diversas posições que são possíveis do equipamento ser montado, de acordo com a necessidade, né? Ou seja, todas as opções de montagem, basicamente todas as opções de montagem horizontal, 4 opções de montagem horizontal e as 4 opções de montagem vertical. Ou seja, você vê que é bem flexível, que você consegue customizar de acordo com a necessidade de cada projeto. Eu agora já vou entrar um pouco na parte de opcionais. O que é que a gente tem de opcional disponível para esse equipamento, para essa linha, né? Começando pelo modo trocador. O modo trocador, a gente, como eu já tinha informado, a gente tem kits de filtragens que podem ser acrescentados nesse módulo por meio de kit. O kit de resistência de reaquecimento, né, resistência elétrica, e o kit de tanque de umidificação. Basicamente, são os 3 opcionais que a gente teria em forma de kit. Lembrando que no caso do filtro, a gente tem o filtro G1, tem o filtro M5, tem o filtro F8 e também tem um kit G4. Apesar do equipamento já vir com o filtro G4, caso o cliente queira colocar uma segunda bateria de filtro G4 ou um filtro reserva, é possível comprar como um kit, né? Fornecer junto com a máquina. O outro detalhe aqui no trocador é que a gente tem a possibilidade de bandeja de aço inoxidável, né, para essa máquina. Aí seria via solicitação especial. Para o modo ventilador, né, e demais modos, a gente tem no ventilador a opção de vir com um ventilador pintado, caso tenha necessidade. Toda a estrutura do ventilador vem pintada.
e os demais módulos que completam para poder flexibilizar o equipamento, que seriam os módulos filtragem bolsa ou filtro absoluto, os módulos de filtragem, módulo atenuador de ruído, para casos que a gente precise trabalhar com nível de ruído mais baixo, né? E o módulo vazio, que ajuda na montagem, dependendo da posição de montagem, a gente vai ter que colocar um ou mais módulos vazios, às vezes é necessária a utilização. Então, em termos de módulo, que está disponível para essa linha, são esses módulos que eu apresentei, né? Que basicamente são os mesmos módulos que a gente tem na nossa linha de Fancoi, né? Entrando um pouquinho agora na parte de combinações, aquelas 3 famílias que eu apresentei, né? Quais são as combinações possíveis. Começando pelo de menor capacidade, o Primary Clinic modular dotado, que é a unidade interna, né? Clinic, casada com a condensadora do Primary, o intuito de que seja um equipamento flexível e de baixo custo de aquisição, né? Lembrando com a qualidade do ambiente maior. O Primary Clinic, ele está disponível nas capacidades de 5 a 15 TRs. Nesse caso do Clinic, ele já tem um diferencial, que ele já vem com o kit termostato e o kit de acionamento da evaporadora incluso dentro do módulo da evaporadora. O outro diferencial do Primary é que a gente tem a hélice, né? A hélice, a tampa a parte superior da máquina e a tampa do quadro elétrico em plástico de engenharia também, ou seja, para ambientes com região litorânea, né? Onde a gente tem um ataque de corrosão maior, eles já estão com esses materiais que são imunes à corrosão, né? No caso do trocador de calor, ele já vem com uma tela de proteção para proteger a serpentina, e a condensadora tem linha leve e linha super, como eu apresentei anteriormente. No caso da super, ainda tem um opcional de Gold Coated, que também é um diferencial nosso. Geralmente no mercado, para esse tipo de capacidade, você não encontra serpentinas com Gold Coated para essa máquina, e a questão do ventilador, né? Um detalhe que, para o Primary, a gente trabalhou, como está demonstrado aí na figura, né? Um ventilador de plástico, no mesmo padrão, no mesmo design dos ventiladores utilizados no Sigma VRF, no VRF, que são ventiladores mais eficientes e menor nível de ruído, né? Tem alguns opcionais, como filtro secador e visor de líquido em forma de kit, e o kit de condensação também para algumas aplicações especiais. Entrando um pouco no Delta splitão fixo, a gente vai ter vamos dizer assim, seria meio que uma continuação, né, na faixa de capacidade, ou seja, a gente também está focado em flexibilidade com baixo custo de aquisição. No caso do Delta, a gente já vai parte de capacidade de 20 a 50 TRs, onde a gente tem 3 linhas de condensador, a linha leve, linha high e linha super. Aqui no Delta, todos eles já passam a ter serpentina com a proteção Gold Coat, né, diferente do Primary. O Primary só vai ter o Gold Coat para a linha super, o Delta ele já tem todas as 3 linhas. Parte de visor de líquido, filtro secador e relé de falta de sequência de fase já passa a ser item padrão de todas as linhas, todos os equipamentos. E ainda tem alguns opcionais, como controle de condensação, correção de fator de potência, entre outros, que são de acordo com a linha, né? Então, de acordo com a necessidade de opcionais, o cliente ou o projetista pode optar por estar selecionando na linha leve, a linha high ou a linha super. E aí, entrando no caso do Sigma splitão, que seria o sistema com tecnologia VRF, né, de fluxo de refrigerante variável, a gente já passa a ter um equipamento onde a ideia principal dele, né, é custo operacional, né, a gente sai um pouquinho do custo inicial e passa já a utilizar em casos onde a gente está pensando no custo futuro, no custo de operação. A gente está com faixa de capacidade de 7,5 a 50 TRs, lembrando que aqui passa a ser um equipamento 100% inverter, todos os compressores são inverter, uma máquina que chega a ser até 60% mais eficiente do que os splitões convencionais, com tecnologia de compressor fixo. Ventilador do condensador em corrente contínua, variável, ou seja, você consegue ter, com baixo nível de ruído, você consegue ter configurações de ventilador de condensador visando ter uma pressão estática maior para casos especiais ou baixo nível de ruído, de acordo com a necessidade. Outro ponto legal do caso do equipamento com tecnologia VRF, né, o compressor passa a ser enclausurado, que também dá uma proteção maior para o compressor
em termos de maresia, né, em termos de ataque à corrosão, e também um nível de ruído, né, diminuir ainda mais o nível de ruído do equipamento, uma flexibilidade maior de instalação, né, a possibilidade de integrar junto com as evaporadoras do nosso set, as evaporadoras ambientes, vamos chamar assim, né, o teto, o cassete, as evaporadoras de menor capacidade, high wall, do set free, e também a integração com o sistema de automação, né, próprio da linha set free. Outro diferencial, um detalhe do caso do equipamento do Sigma Splitão, né, com a condensadora do VRF, é a questão de garantia, né, outro diferencial. A gente tem uma garantia para todo o equipamento de 2 anos, de até 2 anos, e para o compressor de até 5 anos. Então, também montei uma planilhazinha para a gente comparar os dois sistemas, para a gente entender o que é que muda basicamente de um para o outro. Começando novamente, faixa de capacidade 550 TR para as máquinas de compressor fixo. No caso do Sigma Splitão, né, com tecnologia VRF, fica um pouquinho mais restrito, ele passa a ser de 7,5 a 50. Alguns diferenciais, como válvula de expansão, no caso do fixo, termostática para o Sigma, para o equipamento com VRF, ele passa a ser válvula de expansão eletrônica, que permite uma eficiência energética maior, né, e um controle muito mais preciso do que a válvula de expansão termostática, que vai trabalhar praticamente fixa, enquanto que a eletrônica a gente chega a ter até 2.000 passos para poder controlar a expansão do equipamento. Né. O opcional para equipamento 100% de ar externo, disponível no Sigma, no equipamento com VRF, no fixo ele não está disponível para equipamento 100% de ar externo. E aqui o ponto que eu diria o ponto principal, né, que seria a parte de distância, né, ou seja, a questão de instalação, a flexibilidade de instalação. No caso da máquina Primer ou Delta, a gente vai ter um limite de tubulação real de 50 metros e uma tubulação equivalente, né, de 70 metros, ou seja, distância real 50 metros, distância equivalente, somando as curvas, as perdas de carga, sifão, esse tipo de coisa, 70 metros equivalente. Partindo para o VRF, ele tem permite uma distância bem maior, na faixa de 165 metros de tubulação real, praticamente 3 vezes a mais, e 190 metros de tubulação equivalente. Desnível também muda, as máquinas fixas, né, elas estão na faixa de 25 metros de desnível, tanto a condensadora acima quanto a condensadora abaixo da unidade evaporadora. No caso do Sigma Splitão Clinic ou Standard, ele vai vir, esse desnível ele passa para ser 50 metros ou 40 metros, 50 metros condensador acima, podendo até ser, em casos especiais, a gente consegue até aumentar um pouquinho essa distância de 50 metros ainda, mediante consulta prévia, e condensador abaixo da unidade evaporadora, 40 metros. Lembrando que a garantia também muda, no caso do Sigma, ele passa a ter uma garantia maior no equipamento. Outro detalhe diferente é a possibilidade de operar em ciclo reverso, né? O equipamento com tecnologia VRF, ele naturalmente, ele tem a opção de ser apenas cooling only, que a gente chama, né, que é o equipamento só frio, mas ele também tem a opção de ser quente e frio, então é possível operar para esses equipamentos no ciclo reverso, ou seja, utilizar a unidade evaporadora, a unidade interna para aquecimento, que no caso do Splitão fixo ele não tem essa disponibilidade, tanto no Primary como no Delta não tem essa possibilidade. E a faixa de operação também muda um pouquinho, né? Faixa de operação, a unidade interior, a unidade interna, né? No caso do Primary e do Delta, ela está ali na faixa de 20 a 32 graus Celsius. No Sigma, ele passa a ser de 19 a 30, lembrando que 19 a 30 modo de resfriamento. Né? Para aquecimento, ele passa a ser 17 a 27. E as unidades condensadoras também. Os equipamentos fixos estão ali na faixa de 10 a 46 graus, temperatura externa, do ambiente externo, enquanto que o VRF, né, ele vai estar de menos 5 graus a 48 para a operação em módulo resfriamento e de menos 20 graus até 15 graus Celsius para o módulo aquecimento. Então, vamos chegando perto da parte final da nossa apresentação, que é a parte de controle, né? O que é que muda em relação a todas essas famílias e opções de controle do equipamento. Começando pela linha fixa, tecnologia fixa, lembrando que é o Primer ou Delta. O controle padrão seria o que a gente chama de KCO 0054, que é esse controlezinho aqui da tela azul,
Um detalhe que, lembrando que para a linha primary, os equipamentos de menor capacidade, de 5 a 15 TRs, esse controle ele já vem incorporado dentro da unidade evaporadora, não precisa ser comprado separadamente. Nos equipamentos no Delta, de 20 a 50, ele ainda é fornecido em forma de kit, ou seja, você compra por fora. O KCO54 seria o termostatozinho padrão, né? E você vai fazer configuração, liga, desliga, setar a temperatura, o controle mais básico. O KCO0102, que aí já passa a ser um controle com mais funções, já permite uma programação horária, você já consegue fazer programação horária do equipamento. E o KCO0026, que seria um termostato para quando o cliente quer utilizar o equipamento em módulo aquecimento, né? Vai utilizar a resistência de aquecimento para fazer aquecimento. Então, seria o KCO26. Pensando em controle central ou automação, a gente fala do Veras, que está disponível para toda essa linha. O Veras, que seria o KCO0102, que em conjunto com o o Veras, que é o KCO0103, né? Que em conjunto com o KCO0102, você pode até controlar até 100 unidades internas, ou seja, se tiver uma obra com, sei lá, 10, 20, 30, 100 máquinas, você consegue controlar essas máquinas todas de uma vez só, e já faz um certo limite de automação, né? Você já consegue fazer uma conexão remota do equipamento, já é um opcional também bem legal, um controlador central que já vem configurado, né? Plug and play, você consegue instalar, inclusive em obras antigas, em obras que o equipamento já tenha rodando. Entrando um pouquinho na parte do Sigma, né, ou do equipamento com a tecnologia do VRF, a gente também tem os controles individuais, aqui no caso o controle individual, o controle remoto sem fio, ou controle remoto com fio, o PCLH3A sem fio, e o HCWA, controle remoto com fio, touchscreen, você consegue também setar as temperaturas, fazer algumas configurações básicas, e os controles centrais, aí onde a gente vai ter as duas centrais touchscreen, né? O PSC A32 e o PSC A67. Aqui você já começa um nível básico de automação, vamos dizer assim, né? Já consegue fazer programação horária, bloquear os controles individuais para alguns equipamentos, tem um nível de automação já legal. A diferença de um para o outro, basicamente, em termos de tamanho, a quantidade de máquinas está disponível, né? Entre um e outro. E a automação mais completa, que seria o CSNet Web, né? O CSNet Web 4.0, que já permite integração, inclusive, com o sistema BMS, ou seja, o cliente vai ter uma instalação de maior porte, um hotel, ou, sei lá, um cliente de maior porte que vai querer integrar aquele equipamento na automação predial dele, via CSNet Web já é possível, ele já abre o protocolo e você consegue integrar o equipamento à linha de automação predial do cliente. E finalizando, fazer chamar um enfoque maior nesse produto, né, no AirCloud, o AirCloud Pro, que tem sido bem aceito no mercado, um diferencial também para a linha VRF do Sigma Escritão, também se aplica ao Clinic, à unidade interna Clinic, que é o controle AirCloud por celular, ou seja, via celular, uma interface intuitiva, de fácil configuração e operação, você consegue fazer diversas operações no equipamento, com alguns diferenciais da versão nova do software, versão 3.0, que já vem com notificação de erro por alarme, notificação de alarme, né, via web, ou seja, tu no celular tu vai receber, você vai ter acesso a alarmes que a máquina possa estar tendo, você consegue visualizar o consumo individualizado de cada evaporadora, visualizar também parâmetros operacionais de cada unidade interna e externa, exibição de horas de operação, dentre outros. Né? Chamei aqui a atenção para alguns pontos que são disponíveis no AirCloud, por isso que ele tem sido bem aceito, está sendo bem difundido por conta justamente dessa flexibilidade dele e baixo custo, né? Ou seja, no celular você consegue controlar todo o seu sistema. Agora, pessoal, basicamente era isso que a gente preparou de apresentação, né? A gente vai abrir para as perguntas. Thaís, como é que estão as coisas aí? Oi, Rodrigo. O pessoal tá
gostou aí da apresentação. Tiveram algumas perguntas durante a apresentação, principalmente lá no começo, mas que no decorrer da apresentação você acabou respondendo, né? Então, o pessoal até já falou, já foi respondido. Tem alguns que ainda complementaram as perguntas que tinham se feitas, tá? Eu vou puxar aqui perguntas que sempre aparecem aqui para a gente, né? Então, eu vou colocar as duas juntas que tem a ver, que é a questão da disponibilidade do catálogo do Clinic no site, né? E se esse produto já está pronto para venda, né? Você já pode fazer orçamento e fazer o pedido de compra. Certo. Vamos lá. O produto está disponível para venda sim, tá certo? Na realidade, até complementando, esse produto a gente já, vamos dizer assim, ele surgiu de uma demanda que já existia. A gente já trabalhava esse equipamento anteriormente, porém como máquina especial. Então é até possível que algum cliente, algum instalador que esteja aqui assistindo já dizer, eu tenho essa máquina já há mais tempo. De fato, ele pode ter essa máquina há mais tempo. No passado, a gente fornecia ela como máquina especial, né? Era o famoso Fancoy DX, que a gente chamava. Então, ele já está disponível. Esse produto surgiu justamente da grande demanda do Fancoy DX, né? Nosso departamento de engenharia identificou isso, então resolveu lançar o produto como um produto padrão, né, que é o que a gente está fazendo agora. E em termos de catálogo, não foi isso. Os catálogos estão no site sim, tá certo? Um detalhe aqui, na realidade você não tem um catálogo próprio do Clinic. A informação do produto está dentro dos catálogos daquelas linhas que eu coloquei lá em cima no começo da apresentação, né? Ou seja, dentro do catálogo do Primary, ele já tem a informação tanto da evaporadora Standard quanto do Clinic, do Delta Splitão e do Sigma Splitão. Né? Dentro do catálogo de cada linha, você vai encontrar as informações da evaporadora Clinic. Eu vou colocar aqui no chat o link para a página da nossa linha de package, tá? E aí ali vai ter a linha do Primary modular dotado, do Delta e também do Sigma Splitão. Depois eu passo também separadamente cada um desses links, tá? Enquanto o Rodrigo responde a próxima pergunta, eu vou colocando os links aí das linhas que ele mencionou aí na apresentação e mencionou agora na resposta. Teve uma pergunta aqui, tá? Se existe a opção da evaporadora Clinic vir equipada com ventilador tipo Sirocco. Certo, vamos lá. Eu acho até que eu comentei isso na apresentação, né, que a linha standard, né, a unidade interna padrão da gente, a linha standard, ela já vem com ventilador Sirocco, enquanto que a Clinic ela vem com ventilador Plus. Basicamente, não existe a opção do Clinic vir com Plus, né, o produto foi pensado e lançado para o mercado com a opção de ventilador Limit Load, justamente por questão de pressão, né. O ventilador Limit Load ele permite trabalhar com pressões estáticas maiores e com uma ideia do Clinic que é trabalhar com esses níveis de filtragens especiais, de filtragem fina, filtragem absoluta, que requerem pressões estáticas maiores, ele só vem com ventilador Limit Load. Né? Para o ventilador Sirocco, a gente indicaria o equipamento padrão, né? o standard, a versão standard. Ok. Teve uma pergunta que eu marquei aqui, mas aí agora eu mesma não tenho certeza se ela foi comentada, a resposta dela foi comentada na apresentação. Referente às unidades no mesmo sistema do VRF, né? Então, é possível conectar a unidade Clinic junto com as evaporadoras ambientes no mesmo sistema VRF. Entendi. Sim, também é possível, tá certo, pessoal? Na realidade, dentro do sistema VRF, todo aquele rol de evaporadoras de unidades internas que a gente tem, você pode interligar todas elas, tá certo? Desde o Clinic a evaporadora padrão, do splitão padrão também pode, do Sigma splitão padrão também pode, o rooftop modular, né, que foi lançado recentemente também, você pode interligar, e todas as evaporadoras internas, né, Raiol, cassete, tetraparente, que estão disponíveis dentre outras, né, que estão disponíveis no catálogo Set Free.
Inclusive, você pode misturar todas elas, tá certo? Pode botar o Clinic com o splitão padrão, com o rooftop, todos eles são possíveis sim interligar. Tem uma pergunta aqui, você falou antes da questão do Plus, etc., né? Tem uma pergunta referente... Peraí, deixa eu abrir aqui. Se existe diferença de tamanho entre as unidades internas Standard e a unidade Clinic? Sim, basicamente o perfil muda, né? Até o próprio ventilador limit load, geralmente ele é maior, o ventilador fica maior também. O modo ventilador fica maior para poder colocar o ventilador limit load. Não muda muita coisa, tá certo? Não é que uma máquina vai ter 1 metro de largura, outra vai ter 2, não. A diferença é pequena, tá certo? Provavelmente, não sei se o intuito de quem perguntou é fazer algum retrofit, né? Trocar uma máquina standard por uma máquina Clinic. As duas não têm o mesmo tamanho, mas a diferença é pequena. Se for o caso de retrofit, provavelmente deve ser possível, né? Fazer. Mas vai ter que avaliar em loco, porque a máquina é um pouquinho maior. Inclusive, tem diferença de tamanho, tá certo? Do Clinic Standard para o Clinic Plus, tem diferença de tamanho também. Eu até não coloquei na apresentação, né, porque não é o intuito, mas nos catálogos que já estão disponíveis no site, você já tem essas dimensões de todos os módulos, dos módulos padrões da máquina, sim. Ok. Também aqui é uma pergunta que tem a ver com uma outra pergunta que foi feita durante a apresentação, tá? Então, aqui é de um projetista que ele quer saber se é possível utilizar no mesmo equipamento o filtro bolsa F8 e o filtro absoluto H13. Certo, filtro bolsa e H13. Isso. É possível sim, tá certo? É possível colocar os dois filtros no equipamento, as duas baterias de filtro no equipamento, né? O que é que vai acontecer aí? Você vai ter que colocar 2 módulos, né? O filtro bolsa e o filtro absoluto, eles entram em módulos adicionais, né? Então, você vai ter que acrescentar 2 módulos adicionais, né? Vai ter que colocar um módulo filtragem com filtro F8 e um módulo filtragem com filtro absoluto. A máquina tem pressão suficiente para isso, sim. Claro que quanto mais filtro você colocar, né, a pressão disponível, né, na descarga do equipamento vai ficar menor, mas ela tem pressão suficiente. Beleza. Indo nesse mesmo assunto, né, de filtros, tem uma outra pergunta aqui. Se existe opção dos filtros serem instalados após o módulo ventilador? Sim. Na realidade, esse módulo filtragem, né, você pode colocar ele tanto antes da serpentina, ou entre a serpentina e o ventilador, ou após o ventilador. Geralmente você coloca antes ou depois, né, do ventilador. Antes da serpentina ou depois do ventilador. É possível sim colocar depois do ventilador. Aí vai ter que ter só um cuidado, um detalhe que vai ter que colocar, ele não pode ficar direto depois do ventilador, né? Tem que entrar aquele módulo vazio, justamente por isso que tem lá nos opcionais que eu coloquei, ele tinha lá a opção do módulo vazio. Uma das opções, das utilizações do módulo vazio é justamente essa, né? Quando o filtro vai ficar após o ventilador, ele tem que entrar um módulo vazio no meio, né? Entre esses 2 módulos. Ok. Outra pergunta aqui ele falou assim: você falou que as linhas são delta splitão, sigma splitão e o primary modular dotado. Mas será possível conectar essa unidade Clinic com a condensadora do splitão inverter? Certo. Por enquanto, não. Ainda não está disponível, né? A gente tem o splitão inverter, mas o Clinic ainda não... A gente está lançando praticamente muitos produtos, né? Praticamente todo mês a gente está fazendo lançamento de produto novo e a engenharia ainda não finalizou, então não está disponível ainda o Clinic para o inverter.
talvez mais para frente a gente consiga alguma coisa, mas assim, a gente entende também que o cliente que está voltado para uma questão de eficiência, né, com custo operacional, a gente tem o Sigma, né? O Sigma, que é ele que tem a tecnologia inverter e ele ainda é mais eficiente do que a condensadora inverter do splitão. Ok, um instalador do Rio de Janeiro, ele perguntou aqui se existe opção do Clinic vir equipado com ventilador tipo Plenum Fan. Plenum Fan. Certo. Por enquanto, não. Por enquanto, ele está só com a linha de limit load, né, o ventilador limit load, naquelas 3 opções que eu disse, né, de baixa pressão, média pressão e alta pressão. O Plenum Fan, ele se assemelha um pouquinho em termos de pressão estática ao limit load, né, mas não está disponível ainda não. Ok, tem uma pergunta aqui de um projetista. Sou projetista e estou fazendo um projeto para um hospital. Fiquei interessado na parte que você falou de filtragem fina e absoluta. Qual a pressão estática disponível que posso fornecer trabalhando esses filtros? Certo, isso aí vai depender da máquina, tá certo? Vai depender do tamanho do gabinete que você vai estar selecionando, vamos dizer assim, do tamanho do equipamento e também da opção de ventilador, né? Isso vai variar muito. Basicamente, em termos de pressão estática, Thaís, só uma dúvida. Qual foi o filtro que ele comentou? Ele comentou filtro, alguma coisa, não? Não, falou de filtragem fina e absoluta. Filtragem fina e absoluta, certo. Assim, de forma geral, eu até coloquei isso lá numa daquelas tabelazinhas de comparação que eu fiz, eu coloquei a pressão máxima que a gente consegue disponível, essa pressão está certa, é disponível na descarga do ventilador do Clinic, é de 124 milímetros de pressão estática, de milímetros de coluna d'água. Lembrando que essa pressão é para a máquina padrão, vamos dizer assim, né? A máquina trocador e o ventilador, né? Sempre for acrescentando algum opcional a mais, algum módulo a mais, essa pressão vem reduzindo. Se a gente está falando em termos de pressão de filtro absoluto, né, o filtro fino, essa pressão vai diminuir, né? A pressão total seria 124, a disponível seria 124, mas acrescentando esses filtros, você vai ter aí filtro absoluto aproximadamente 50 milímetros de perda de carga e o filtro fino por volta de 30, 20 milímetros de pressão estática que você vai perder, né? Então, você vai subtraindo, né? Essa pressão que era 124 vai reduzindo. Você vai tirando essa perda de carga que os filtros vão vencer, né? Então, assim, junto da outra pergunta, da pergunta anterior, né, que perguntou do filtro F8 e o filtro absoluto. H13. Uhum. H13, pronto. Se a gente for pegar uma máquina com esses 2 filtros, né, a gente vai ter uma perda de carga aí aproximadamente de perto de 80 milímetros de pressão estática, que diga, os 2 juntos. Então, a gente teria aquela pressão de 120 disponível na descarga da máquina, diminuída, né, subtraída esses 80 de perda. Então, a gente estaria perto de 50 milímetros, 25 milímetros, dependendo do tamanho do gabinete da máquina. Beleza. Bom, a gente tem algumas outras perguntas aqui que foram... que são mais focadas em condensadora, então eu já até respondi aqui que a gente vai... Como o foco aqui era realmente a evaporadora Clinic, então a gente responde essas perguntas depois diretamente por e-mail, tá? Okay. Então, a gente está caminhando aqui para o final do nosso e-roadshow, tá, gente? Lembrando que esse e-roadshow, ele vai estar disponível, a gravação dele, no nosso canal do YouTube, e quem quiser ver novamente, tiver alguma dúvida, também pode acessar novamente pelo YouTube na semana que vem. O link vai ser disponibilizado nas nossas redes sociais, então no Instagram, LinkedIn e no Facebook. Então é importante que vocês estejam nos seguindo. Para quem ainda não segue uma das nossas redes sociais, é só escanear esse QR Code, que ali vocês vão ter acesso a todos os links de cada uma das redes. Também tá nesse slide os nossos contatos, né? Então, tem aí
telefone da central de atendimento, também tem o WhatsApp que a gente tem para atendimento, e o e-mail também de atendimento, tá? Lembrando que as perguntas vão ser respondidas, e fiquem atentos que em breve nós teremos mais um convite de roadshow aí, que vai ser focado em produto York, então vai ser um e-roadshow de Chile. Fiquem atentos às nossas redes sociais e ao e-mail de vocês, que eu vou enviar o convite em breve, tá bom, gente? Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos, pela atenção, pela disponibilidade do tempo, que a gente também sabe que está todo mundo aí correndo, com alta demanda de trabalho, então, muito obrigado. Essa disponibilidade de tempo de vocês é muito importante para a gente. E, Rodrigo, quer se despedir aí do pessoal também? Agradecer também, né? Agradecer a participação de todos, desejar felicidade para todo mundo, e qualquer coisa estamos à disposição. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa ajudar, eu e todo o time da gente, tanto o time comercial quanto o time de aplicação, está à disposição. Beleza. Parabéns aí, Rodrigo, pela apresentação. E é isso, pessoal. Boa tarde. Espero que todos fiquem bem, seguros, e até a próxima.